Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. Hoje eu tenho o prazer de continuar conversando com Paulo Jager, que é economista e faz parte do corpo técnico do DIEESE. E a gente, literalmente, dá continuidade ao programa da semana passada, em que a gente estava falando sobre inflação. Se você não assistiu, você consegue verificar este programa no Facebook, no Instagram e no YouTube, tanto da TV Petrópolis como da Comunicação Livre. Montam de formas. Mas a gente vai dar um pequeno passo atrás para, então, caminhar um montão para frente. Paulo, muitíssimo agradecida mais uma vez por despender seu tempo para dividir conhecimento conosco. É sempre uma alegria conversar com você. Eu que agradeço e espero que seja útil, né, a nossa conversa para quem nos assiste. Estou à sua disposição. Maravilha. O passinho atrás é assim, a gente ouve falar de inflação o tempo todo, ela faz parte da nossa vida o tempo todo, mas na maior parte das vezes, e a maior parte das pessoas não entende como é que, afinal de contas, a inflação ela é calculada. Como é que vira aquele número que agora está aí na casa dos 10, tantos por cento? Então, a taxa de inflação ela é medida a partir da construção de um índice de preços. São institutos de pesquisa que fazem isso, o DIEESE faz isso, o IBGE faz isso. Os índices que são mais comumente utilizados são os produzidos pelo IBGE, é o INPC e o IPCA, as pessoas já devem ter ouvido isso ou lido alguma vez, né, a respeito. O IPCA, inclusive, é o índice que é utilizado para a definição da política monetária pelo Banco Central. Então, ele tem uma importância, inclusive, institucional. E o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ele é o mais utilizado pelas entidades sindicais para fazerem as suas reivindicações no momento das negociações coletivas. Então, como que esse índice é apurado? O IBGE, previamente, ou o Instituto de Pesquisa, que faz pesquisa de preço ao consumidor, ele visita os domicílios a partir da seleção de uma amostra, porque não é possível visitar o domicílio de todo mundo no país, uma amostra estatística, e acompanha durante um período longo, quais são os hábitos de consumo das famílias, quanto que elas gastam, em que elas gastam, e a partir daí você consegue construir uma estrutura de orçamento familiar, onde geralmente a família destina X% para aquisição de alimentos, X% para compra de roupas, X% para as despesas com transporte, você cria essa estrutura. Então, essa é uma referência importante, e junto com isso você identifica quais são os locais de compra dessas famílias mais comuns, para você saber que preços acompanhar. Feito isso, os institutos de pesquisa vão mensalmente, na verdade, diariamente, a esses locais de coleta. Supermercado, açougue, padaria, lojas de utilidades, todos os produtos que serviços de saúde, então consultórios médicos, odontológicos, acompanha qual é o valor que é cobrado, e a partir disso, e considerando aquele peso que cada um desses itens, são centenas, talvez milhares de itens, milhares de preços acompanhados mensalmente, o peso que cada item desse tem na estrutura do orçamento das famílias, você pondera por esse peso e vê a variação, e no final você chega ao índice. Então, o índice é uma grande média de todos esses preços, de todos esses produtos. Alguns são consumidos diariamente, como alimentos, outros a gente compra de vez em quando, como uma geladeira, que foi o que eu mencionei na semana passada. Essa média zona do país inteiro, que também é muito diferenciado, e de orçamentos familiares também muito distintos, porque quem tem mais recursos tem um orçamento destinado para produtos que pessoas que têm menos dinheiro não consomem, e então os pesos não são os mesmos. Então, essa média zona é que gera mensalmente a informação de qual é o índice, e você consegue calcular a variação desse índice, e é isso que dá a taxa de inflação. Perfeito. Tá? Se você me permitir, eu queria fazer só um comentário rápido que eu acho importante. A taxa de inflação, ou seja, a alta do custo de vida, não é igual a um custo de vida alto. São duas coisas diferentes que às vezes a gente confunde.
A alta do custo de vida significa que houve um aumento de preços. Mas vamos supor que a partir de agora, nós tivemos então uma alta muito grande em 2021, superior a 10%, dessa média grande que eu mencionei. Mas vamos supor uma hipótese muito otimista, que daqui para frente a gente tem uma taxa de inflação igual a zero. Então você não vai ter mais uma alta do custo de vida. Certo. Porém, se os preços ficarem estacionados no patamar em que eles estão, você vai continuar tendo um custo de vida muito alto. Alto frente ao poder de compra da população. Então, não precisa do preço ganhando aumentar a mesma mais. coisa. Exatamente, e você continua ganhando a mesma coisa e os preços continuam altos, eles já estavam altos. Então, você tem um custo de vida alto, mesmo que a inflação seja zero daqui para frente. São duas coisas diferentes que às vezes a gente confunde. Maravilha. Tá? Eu adoro essas pequenas correções do cotidiano, porque eu adoro a etimologia da palavra. E isso aí é quase que a etimologia do conceito, né? Para a gente entender que as coisas não são exatamente o que parecem. E aí, nesse sentido de falar sobre a inflação, o Diese fez uma nota técnica no ano passado, no final do ano, que fala sobre a questão da inflação. No programa passado, eu picotei coisas que eu achava que tinham muita relação com o nosso programa, e aí eu queria dar continuidade para a gente entender melhor as questões relacionadas à inflação. Lá na nota técnica, a gente fala de PPI, vocês falam, né? Que é a chamada política de preços de paridade de importação. E aí, eu queria que a gente entendesse qual é o papel dessa sigla, né? Na escolha, por exemplo, no aumento dos combustíveis. Por que a gente escolheu esta modalidade de PPI, de preço de paridade de importação, para poder fazer o valor do nosso combustível, já que a maior parte das coisas a gente consegue fazer aqui com o dinheiro que é da gente? Acho que você tocou na sua pergunta num termo que é chave. Foi uma escolha. Qualquer política é uma escolha, é uma decisão, né? E nesse caso a decisão de um governo. Isso foi inaugurado no governo Temer, logo depois do golpe contra a presidenta Dilma, em 2016. Pedro Parente era o presidente, então, da Petrobras, e ele é que passa a adotar isso com o aval do governo. Há quem diga que o golpe de Estado foi dado para isso, né? Porque os interesses que foram despertados aí a partir da descoberta do pré-sal, todo esse valor em torno da Petrobras, os interesses internacionais são muito grandes, são empresas muito poderosas, estados muito poderosos e deram suporte a essa mudança de governo no país, entre outras coisas, para vender ativos da Petrobras e para alterar essa política de preços. Então, isso foi feito a partir de 2016, o que significa que antes de 2016 havia uma outra política, que era diferente dessa. E essa política, ela, em termos muito sintéticos, ela diz o seguinte: daqui para frente, ou seja, acho que foi outubro de 2016, ou setembro, não tenho certeza, daqui para frente, a Petrobras vai praticar no mercado interno brasileiro preços que são correspondentes aos preços praticados no mercado internacional dos derivados de petróleo, gasolina, diesel, entre outros, adicionados dos custos de importação desses produtos. De tal forma que uma empresa importadora de combustíveis, óleos, lubrificantes, diesel, ela consiga praticar aqui no mercado interno brasileiro um preço semelhante, obviamente fazendo a conversão pela taxa de câmbio, né? Sim. Porque esses preços são definidos nos mercados internacionais em dólar. Então, feita a conversão pelo câmbio, essas empresas consigam praticar aqui o mesmo preço que elas conseguem praticar fora daqui. Tá? Por que isso para nós é inadequado? Porque nós somos um país que é autossuficiente na produção de petróleo. Perfeito. E praticamente autossuficiente seríamos, pelo menos potencialmente, na produção de derivados. Então, nós não precisaríamos praticar o preço internacional, que é um preço que vale para um país
que não tem petróleo, e que ele não tem outra alternativa a não ser comprar aquele produto no valor mais alto que ele é praticado, que é o preço desse mercado internacional. O Brasil pode produzir o seu petróleo e pode refinar o seu petróleo, poderia refinar ainda mais se tivesse continuado a fazer os investimentos nas refinarias, mas optou por fazer essa mudança de política. E aí, com que propósito? O propósito de privatizar a Petrobras, partes dos ativos da Petrobras. Então, a Petrobras vem privatizando, vem vendendo as suas refinarias. E um comprador internacional não compraria uma refinaria se não tivesse a garantia de que poderia praticar aqui dentro esses preços mais elevados. Então, essa é uma das razões. Além disso, a Petrobras está remunerando de maneira absurda os seus investidores. Então, quando a gente diz que a população está impressionada com a gasolina a R$ 7,00, a R$ 6,50, alguns anos atrás era a metade disso, R$ 3,50, R$ 3,60, a gente esquece, às vezes, de dizer que a contrapartida dessa gasolina mais alta é o aumento dos lucros da Petrobras. A Petrobras vem tendo resultados absurdos. E, embora seja uma empresa estatal, ela não é pública. Uma empresa estatal é uma empresa que é controlada pelo Estado, mas que tem também ações que são de propriedade de investidores privados. A empresa pública é aquela empresa que é 100% propriedade do Estado, como é o caso da Caixa Econômica Federal. Okay. Então, são coisas diferentes. Então, a Petrobras ela tem os investidores governamentais, que é a União, mas a Petrobras também tem investidores privados, brasileiros e não brasileiros, nacionais e internacionais. E esses investidores privados, eles recebem a parte do leão da distribuição de dividendos, porque existem duas classes de ação de uma companhia. Tem uma ação que dá preferência para que as decisões sejam tomadas em assembleia, sejam as que vão mandar nos destinos da companhia, e são essas ações que o governo federal controla, ele tem a maioria, mas tem uma outra classe de ações que são as ações ordinárias, que pagam os dividendos, e as ações pagam a maior parte dos dividendos. E as ações ordinárias estão, na sua maior parte, na mão de investidores privados. Então, a Petrobras, até o terceiro trimestre de 2021, já sinalizado que ia distribuir, se comprometido a distribuir mais de 60 bilhões de reais em lucros e dividendos para os acionistas. E 2/3 disso iriam para investidores privados, inclusive uma parte grande para investidores que não são brasileiros, que detêm ações da Petrobras na Bolsa de Nova York. Então, essa decisão, ela, ao mesmo tempo que ela viabiliza essa privatização, ela também transfere renda do povo brasileiro, da sociedade brasileira, da economia brasileira, para grupos muito específicos de investidores. Que estão, na maior parte das vezes, fora do país. Fora do país e no país também. Então, tem muita gente ganhando dinheiro às custas do sofrimento da maior parte da população e também às custas de um aumento do custo de produção no nosso país. Porque a energia, especialmente os combustíveis, são um insumo básico para todos os processos produtivos, na área de serviços, na área da indústria, comércio. É só você pensar na distribuição, na logística, nas máquinas, tudo equipamentos, tudo combustível. E aí o que acontece? Quando a gente tem um combustível muito mais alto do que ele poderia ser, dado que o Brasil é um grande produtor de petróleo, o Brasil tem um pré-sal, o Brasil tem tecnologia, o Brasil poderia refinar esses combustíveis e ter um preço mais baixo aqui, se aumenta esse custo de produção, isso faz com que o custo de produção, em geral, na economia brasileira, seja mais alto, subtraindo competitividade das nossas empresas em nível internacional. Então, é ruim para a economia também, não é ruim só para o consumidor final, é ruim para as empresas também, em geral. Está todo mundo pagando essa farra aí dos dividendos. Dividendos é a remuneração do acionista, é o valor que ele recebe pela ação em cada ano ou trimestre, dependendo do resultado que a empresa obtém. Então, essa política, ela visa privatizar a Petrobras de um lado. A Petrobras está se especializando basicamente na área de exploração e produção de petróleo, enquanto a maioria das empresas petrolíferas no mundo inteiro está ampliando as atividades que elas fazem para várias outras áreas, desde energia solar, eólica,
várias outras coisas, porque o petróleo, inclusive, tem vida útil, né? Ele vai acabar, porque é uma fonte finita e porque as tecnologias estão sendo modificadas, existe uma pressão da sociedade do ponto de vista ambiental para que os hidrocarbonetos sejam reduzidos na matriz energética mundial por causa do impacto no efeito estufa, e a Petrobras está investindo nisso, ou seja, ela está investindo num futuro que ela vai acabar em breve, e antes não. A empresa tinha uma outra visão que era chamada do poço ao posto, né? Era uma empresa integrada, e agora ela está virando uma empresa verticalizada, se especializando em EIP, reduzindo o nível de investimentos e deixando de cumprir um papel que ela deveria cumprir. Se ela é uma empresa controlada pelo Estado brasileiro, ela deveria ser o motor do nosso desenvolvimento, o motor da ciência e da tecnologia aplicada na economia nacional, pelo poder que ela tem. E, nesse sentido, trabalhar em várias atividades seria tão importante. E eles resolveram privilegiar o ganho de curto prazo, remunerar o acionista e tirar a Petrobras de cena, para deixar as outras empresas chegarem aqui e ocuparem o nosso mercado interno, coisa que país nenhum faz. Perfeito. Duas questões a respeito disso que você apresentou. Primeiro, a sensação que eu tenho enquanto jornalista é que a gente quase que está falando da Kodak. E aí você vai falar, Kodak que era a maior empresa de fotografia que existia durante muito tempo e que não percebeu que todo mundo e toda a concorrência estava mudando e continuou olhando apenas para a sua segmentação e não percebeu que precisava, por exemplo, ampliar a questão da máquina digital para celular e tal, não sei o quê. E se tivesse percebido, não teria acabado. É um exemplo que a gente dá muito na comunicação, é a Kodak, que era assim, super Kodak, e aí hoje, se você tem 18 anos, meu filho não sabe o que é Kodak. Então, essa é a percepção que eu tenho, tomara que a Petrobras perceba que precisa ampliar, como a concorrência, né, do exterior está falando, e aí você passou isso para a gente. E a segunda coisa vem a respeito da escolha, que foi a palavra que eu usei, que você pautou sua resposta muito em cima disso. Significa, na prática, se o governo federal, este ou o próximo, mudar a escolha, a gente pode ter uma redução do combustível, uma nova percepção e todo um processo alterado que pode voltar ao que a gente era razoavelmente satisfeito lá em 2016? Eu acho que sim, mas, ao mesmo tempo, eu acho que não é simples, porque quem está fazendo o que está fazendo agora, e aí não é só a Petrobras, é o governo Temer e depois o governo Bolsonaro, isso é uma política de governo. A Petrobras está executando essa política. Agora tem um general lá e, ao invés de defender a soberania nacional, está se prestando a esse papel terrível, né, de entregar as nossas riquezas, os nossos potenciais para os interesses internacionais. Mas, para voltar atrás, não é tão simples assim, não basta uma canetada, porque o que eles estão fazendo? Eles estão, por exemplo, vendendo as refinarias. Então, se você não dispõe de refinarias, você, para estabelecer um preço menor, você corre o risco de cobrar menos e assim mesmo na ponta, porque você cobra menos pelo petróleo que você produz. Mas como você não faz o refino, a gasolina pode continuar sendo mais cara, porque ela vai estar na mão das empresas privadas que produzem a gasolina. Então, a sua alternativa seria importar o produto, mas para importar, você vai importar pelo preço internacional. Então, não é simples assim. A Petrobras ainda tem refinarias, os trabalhadores, os sindicatos, a Federação Única dos Petroleiros, as entidades estão tentando enfrentar esse desmonte para impedir que isso aconteça. Esse ano de agora é um ano eleitoral, vamos ver se a gente vai ser bem sucedido para interromper esse processo, mas já foram vendidas algumas, como é o caso da RLAM, na Bahia, e isso significa que você está retirando da Petrobras e do Estado brasileiro instrumentos para aplicar uma política diferente. A Petrobras já teve uma política de preços que cobrava um valor muito mais baixo, mesmo assim acompanhava, ainda que à distância, o preço internacional, que é uma das variáveis que tem que ser consideradas, mas não só, a taxa de câmbio, os custos de produção que tem internamente.
estabelecia um preço que, no conjunto das atividades que ela realizava, gerava um fluxo de caixa muito positivo, que permitia ela fazer investimentos, pagar dividendos aos acionistas e cobrar da população e da economia em geral, das empresas, pelo insumo, um preço mais baixo. Isso é possível, só que não vai ser tão simples assim desfazer o que eles fizeram. Eles venderam, por exemplo, já venderam as nossas malhas de gasodutos, que distribuem o gás que é extraído, principalmente agora do pré-sal, né, mas também do pós-sal, que alimentam indústrias, e tem uma importância muito grande. Então você tem a malha sudeste, a malha nordeste, foi vendido para capitais internacionais, mas quem aluga é a própria Petrobras. Parece piada, mas não é. Esse produto era do Brasil, aí ele vendeu para um coleguinha, e aí a gente paga para usar o que era nosso, alegando que precisava desse dinheiro aqui para poder pagar alguma conta que já foi paga, e aí a gente só perdeu. É isso? É isso. Em poucos anos, esse aluguel mais do que paga o valor que foi obtido com a venda desses ativos. Então, assim, entrega de patrimônio, o que também dificulta, porque a Petrobras tem menos instrumentos para poder fazer uma política de preços que, às vezes, num segmento está tendo uma rentabilidade menor, mas ela compensa com o outro, de tal forma que, na média, o preço final pode ser um preço razoável do ponto de vista dela, a Petrobras, para obter resultados, continuar investindo, fazendo pesquisa, em desenvolvimento tecnológico, etc., mas também entregar esse produto estratégico, né, nas economias para a sociedade, para as empresas, para os consumidores finais, a um preço que possa ser suportado pela nossa economia. As pessoas não estão conseguindo pagar um botijão de gás a R$100. Não, estão comendo com... Estão fazendo fogueira. Isso é um absurdo. Se queimando. Exatamente. Então, assim, dá para fazer. Eu acho que esse é um dos grandes desafios do próximo governo. Espero que seja um governo progressista e que mude completamente essa política, mas não é simples assim. Eles mexeram na legislação, tem várias coisas que eles tentaram amarrar para impedir. É coisa feita por profissional. Não estamos apenas falando de uma escolha aleatória, estamos falando de todo um processo que, mesmo que alguém entre para poder retomar, vai ser uma retomada sofrida, e no começo a gente ainda pode sofrer, e muito, até que talvez chegue num valor que seja o combustível final e tantas outras coisas que sofrem com a questão do combustível, consiga voltar a ser razoável, digamos assim. Eu não sou assim um profundo conhecedor, né, dessa área, e não saberia dizer o custo, né, de voltar atrás, o tempo necessário, mas o que eu estou querendo dizer assim, que não basta uma canetada, né? O próximo presidente da República vai, e a sua equipe, todo mundo, eles estão cientes disso, que quem está fazendo esse processo, que do meu ponto de vista é uma pilhagem, saqueio, né, das riquezas nacionais, está fazendo de uma maneira que, para você voltar atrás, seja mais difícil. Mas não é impossível, não é impossível. Nós estamos vendo vários países fazendo esse movimento. O México acabou de fazer isso, os países estão voltando a quererem ser autossuficientes, etc., porque eles sabem que isso é importante, né? Isso é uma afirmação da soberania nacional. Perfeito, Paulo. A gente está chegando no final do programa. Ficamos em uma questão que é muito complexa e está lá na nota técnica, e que valia a pena a gente discutir para as pessoas entenderem os processos de escolha que todos nós estamos sofrendo por conta de algumas decisões do governo federal que impactam no dia a dia de todos nós. Queria te agradecer mais uma vez por conversar com a gente e por sempre trazer conhecimento. Foi um prazer mais uma vez. Foi meu, peço desculpas por ter me alongado e a gente não poder conversar sobre outra coisa, mas o preço do petróleo, o preço dos combustíveis, talvez no nosso processo inflacionário seja aquilo que tenha mais pesado. Então é o foco, né, que poderia ser alterado, e tomara que a gente tenha aí uma nova escolha no futuro. Tomara. Obrigada de verdade. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada a você que ficou com a gente, espero que você tenha entendido essa questão e tenha percebido que, a princípio, a gente está falando de forma subliminar. É o seu voto que faz com que quem está lá em cima façam as escolhas
que no momento, na nossa avaliação, são bem complexas. Obrigada de verdade e até o próximo programa. Tchau, tchau.